estado de emergência. Este é o retrato da saúde pública no país. As imagens chocam. O caos toma conta dos hospitais. Situações como essa viraram rotina. Filas intermináveis, atendimento precário, falta de medicamento. E dentro das unidades médicas, uma cena que assusta: a falta de leitos. Em poucos minutos, em frente ao hospital de base, que fica no centro de Brasília, nossa equipe de reportagem foi abordada por vários familiares de pacientes que estão em estado grave. Sem vaga na UTI, as chances de perder a vida aumentam a cada instante. De mãos atadas, à espera de um milagre, pais e mães se desesperam ao se deparar com a realidade. Muito difícil ver seu filho morrendo, praticamente precisando do leite. E não tem como você, como mãe, não puder fazer nada. Com as mãos trêmulas, Edivan conta que o filho foi atropelado. Agora a vida do adolescente está por um fio. Ele teve traumatismo craniano e em coma induzido respira com a ajuda de aparelhos. Depois de operado, ele permaneceu no centro cirúrgico por pelo menos 3 dias à espera de uma vaga na UTI. Nós já fomos no Ministério Público, já damos entrada nos papel e o juiz falou que tem que esperar 48 horas para aguardar para dar o despacho. Além do filho de Edivan, outros pacientes em estado grave também aguardavam vaga na UTI no hospital de base. Os familiares chegaram a procurar a justiça. Em nenhum dos casos, nem mesmo a determinação judicial foi respeitada. A situação do meu filho foi gravíssima. O medo meu de pegar uma infecção, porque tem muitos pacientes pós-cirurgia. Ele está na cirurgia. Estamos aguardando a UTI. Demos entrada na liminar ontem e a liminar foi concedida às 17h15 e até agora nós não temos resposta. Não há vaga na rede pública e foi determinado pela justiça na pública ou na privada, entendeu? Em particular. E o hospital alega que não pode fazer nada. Tem gente que consegue, mas além de tempo para vencer a burocracia, precisa de paciência e determinação. Com câncer de boca e garganta já no estágio avançado, o pai de Paula precisou recorrer ao SUS para tratar a doença. De acordo com o laudo médico, a cirurgia deveria ser feita em no máximo 30 dias, o que não ocorreu. Pelo tamanho do processo, dá para se ter uma ideia da luta que a família enfrentou. Depois de muitas idas e vindas, o paciente conseguiu ser operado, só que meses depois. Depois que a gente descobriu, ele tinha 30 dias para ser operado, sendo que a fundação, a rede pública estava me oferecendo uma possível consulta com 60 dias depois. Então não dava para esperar. Se não fosse a justiça que tivesse intervido, ele estaria lá até agora esperando por uma possível consulta. A procura pela justiça é cada vez mais comum, não só para conseguir leitos e cirurgias, mas também para ter acesso a remédios de alto custo e exames especiais. Mas não era para ser assim. Está na Constituição. Todo brasileiro tem direito à saúde e é o que o Judiciário tenta garantir. Mas os tribunais se deparam com uma questão delicada, a de dosar as decisões de forma que o direito individual não extrapole o bem coletivo. O Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, ao julgar um caso do Paraná, determinou que um portador de hepatite crônica recebesse de graça interferon. O remédio, na opinião do tribunal, era o tratamento mais adequado. Em outra situação, o ministro hoje aposentado, Hamilton Carvalho, decidiu que o Ministério da Saúde fornecesse medicamento específico a uma pessoa que tem lúpus e corria o risco de morrer. Quanto a um processo de Minas Gerais, a primeira turma decidiu que o governo não precisava comprar um remédio de alto custo para um paciente que sofre de psoríase. Isso porque havia um outro no SUS, Sistema Único de Saúde, para tratar a doença e não tinha nenhuma comprovação científica de que o novo remédio seria mais eficiente. O cidadão recorre na justiça, ele de alguma maneira resolve o problema dele ali naquele momento, né? O que isso implica muitas vezes um custo alto para o próprio Estado, em termos de medicamentos de alto custo, ou de acesso mesmo a UTIs e equipamentos, etc., que muitas vezes esse investimento que é feito para responder uma demanda individual acaba se sobrepondo a um investimento que poderia ser mais coletivo em termos de
pensar em mais pessoas, em um número maior de pessoas. As ações movidas pelo Ministério Público deixam ainda mais evidente o descaso com a saúde pública. Em 2007, a Justiça condenou o governo do Distrito Federal a devolver mais de 205 milhões de reais aos cofres públicos. Dinheiro que deixou de ser aplicado na área. E não para por aí. Nos últimos 10 anos, de acordo com os cálculos da Procuradoria da República, a União deixou de investir mais de 2 bilhões e 600 milhões de reais em ações e serviços de saúde. O problema do financiamento da saúde hoje, não só no Distrito Federal como no país, é um problema político, não é um problema financeiro. Não é propriamente falta de recursos. Se você avaliar o processo eleitoral quando se conduz a esses dirigentes aos governos, a saúde é um discurso. O governo se elege dizendo que vai melhorar a saúde, mas na hora que se elege, acaba tendo outras prioridades. O sinal é de alerta. A expressão em cada rosto é um pedido de socorro. Cada palavra, cada gesto deixa claro que não é fácil depender da saúde pública no Brasil. E eu acho assim um descaso muito grande. E isso é porque não é nem o pai deles, nem a mãe dele, do governador, de quem, das autoridades, né, que toma conta disso aqui.